O Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, instalou nesta quinta-feira, em seu plenário no Rio de Janeiro, a Comissão de Defesa da Democracia, das Eleições e da Liberdade de Imprensa. A gente vai falar sobre essa comissão com o Sidney Sanches, ele que é presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Sidney, bom dia, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom dia, Marilu, obrigado por nos receber nessa manhã ensolarada aqui do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também está lindo o tempo, mas vamos lá. O que não está lindo mesmo é o cenário político brasileiro, não é mesmo, Sidney? Essa comissão justamente foi criada em razão desse delicado cenário institucional que a gente está vivendo aqui no Brasil, Sidney. Não, sim, é importante talvez explicar rapidamente aos ouvintes, né, o que é o Instituto, né? Nós somos uma instituição quase bicentenária, né, fundada em 1843. Enfim, acompanhamos todo o processo. Hoje, se este ano a gente celebra o bicentenário, o Instituto passou por toda a trajetória de conquista das nossas liberdades, enfim, das nossas conquistas sociais. E sempre é uma grande academia, né, enfim, com representação nacional, enfim, assento junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e uma instituição preocupada, né, evidentemente, com a preservação do Estado Democrático de Direito. Estamos em início de gestão, né? Tivemos uma gestão que se encerrou em abril, enfim, que foi muito vocal, enfim, o Instituto esteve presente nos últimos 3 anos muito intensamente no diálogo com a sociedade, enfim, todas as questões mais relevantes, especialmente no momento de pandemia que acometeu a humanidade. O Instituto vocalizou muito a preservação, né, da sanidade pública, né? Então, enfim, no caminho dessa trajetória, enfim, histórica, a gente identificou, enfim, que um aumento, né, enfim, já havia acontecendo ao longo dos últimos 3 anos, né, dos ataques às nossas instituições democráticas, né? Eu falo aqui, né, dos nossos tribunais superiores, né, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, onde constantemente, né, os ataques aos seus integrantes vêm sendo cada vez mais intensificados por parte do atual governo, justamente com a finalidade de criar uma desestabilização institucional que justifique atos arbitrários, né, enfim, que tem sido um mote de encaminhamento. E isso não se estende, não se restringe unicamente, né, às instituições da área do sistema de justiça, mas a todas as instituições que defendem a democracia. E dirigido também, né, especialmente à imprensa oficial, aquela responsável, onde se preocupa com as fontes, enfim, na hora de divulgar suas informações, também vem sendo, né, objeto, né, de preocupação. Então, dentro desse cenário de pilares, né, da nossa democracia, o Instituto se ocupou em constituir essa comissão, que será presidida pelo Bernardo Cabral, enfim, nosso relator da Constituição de 1988, terá como vice a doutora Margarida Pressburger, que é uma advogada vinculada à história dos direitos humanos no Brasil. Então, enfim, justamente para representar o simbolismo de que ali estamos na defesa intransigível daquilo que a gente não discute, né? Enfim, a gente não está discutindo tibieza da democracia, a gente está reafirmando nosso papel, que com isso a gente não transige, e a comissão terá esse papel de dialogar com a sociedade, com as instituições voltadas com essa preocupação num momento tão delicado da nossa história, nossa quadra histórica, né? Enfim, que se intensificará, enfim, até o final do ano e o início do ano que vem. Enfim, a gente sabe que não será um período de tranquilidade institucional para o Brasil. Enfim, espero que eu esteja enganado, enfim, mas o cenário indica preocupação. Exatamente. Além desse diálogo, né, com diversos setores da sociedade, então essa comissão, além disso, ela vai responder técnica e juridicamente também questões pontuais referentes a esse processo eleitoral aqui no Brasil, Sidney? Sim, o Instituto é composto de várias comissões temáticas, né? Enfim, a produção de conteúdo jurídico ela é intensa, e a comissão, evidentemente, lá nós temos a nossa comissão de direito eleitoral, nós temos a nossa comissão de direito constitucional, nós temos a nossa comissão, inclusive, de institutos de defesa do Estado Democrático de Direito.
Mas a gente precisava ter uma comissão que não só dialogasse publicamente, mas que pudesse ter respostas rápidas, enfim, em razão, né, do momento. O momento vai impor respostas rápidas, institucionais rápidas. Então, temos especialistas na área do direito eleitoral, na área do direito constitucional, na área do direito público, enfim, que farão, né, todo o trabalho necessário para responder. E não só isso. Evidentemente, às vezes, as notas, os pronunciamentos rápidos, enfim, aquele, né, posicionamento urgente, ele será feito, eu acho que isso vai se dar de uma forma muito intensa, mas sempre, né, dentro da técnica jurídica. Enfim, a preocupação, o Instituto e a comissão não tem, né, não se valerá de proselitismo políticos partidários. Enfim, é uma Constituição que defende os grandes princípios da nossa democracia dentro do amplo espaço que existe dentro da democracia para todas as vertentes. O Instituto é plural nesse sentido, mas não abre mão de princípios que o país hoje não negocia mais. Então, e a resposta será sempre muito técnica, justamente para poder balizar o próprio debate político. Por vezes, dentro da discussão política, especialmente dos atores desse espaço, falta, né, o embasamento técnico, enfim, porque não é nem papel dessas pessoas que estão dentro desse espaço. E o embasamento técnico foi justamente corroborar, enfim, que determinadas questões devem ser respeitadas para a rigidez da nossa democracia, né? Quer dizer, o Instituto dos Advogados Brasileiros já vem recebendo demandas, não é isso, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria que você falasse sobre essa parceria, né? Como é que vai ser exatamente essa parceria com o TSE? O TSE vem estabelecer, justamente por conta desses constantes ataques que vem sofrendo com o propósito de deslegitimar o nosso processo eleitoral, está especialmente o tema envolvendo as urnas eletrônicas, e o outro tema que preocupa muito o Tribunal Superior Eleitoral, que é o combate à desinformação, conhecida como as fake news. O tribunal vem estabelecendo parcerias com entidades da sociedade civil para fomentar justamente o trabalho feito no âmbito do tribunal e o apoio, inclusive crítico, do acompanhamento do nosso processo. Então, eles têm são dois acordos de cooperação, um envolvendo o acompanhamento das eleições e o outro envolvendo o combate à desinformação. O Instituto são formalidades cumpridas, ou seja, tem documentos assinados, acordos de cooperação técnica assinados, em companhia ao tribunal, no acompanhamento dessas duas grandes preocupações, a fim de garantir, né, que os resultados sejam respeitados, enfim, que não haja dúvida da lisura do processo eleitoral, de que houve comprometimento com relação a todo o processo de apuração e, sobretudo, que os resultados sejam respeitados, enfim, porque assim numa democracia que deve prevalecer. O tribunal não tem a preocupação não só de estabelecer esse tipo de parceria com algumas entidades, o Instituto é uma delas, mas também estabelecer parcerias com entidades internacionais. E o Instituto, nessa comissão que ontem nós estabelecemos, o Instituto integra duas entidades internacionais de defesa do Estado de Direito e da advocacia, que é a Federação Interamericana dos Advogados, enfim, que é uma ibero-americana dos advogados, que integra todos os países, toda a advocacia das Américas e mais os países de língua latina europeus, e a Federação Internacional dos Advogados, que, assim, mutatis mutandis, poderíamos dizer que é a nossa OAB internacional, nossa OAB mundial. E essas duas entidades estavam presentes ontem no ato e integram a comissão, porque, nesse momento, é importante o apoio da comunidade internacional para que, né, enfim, não sejamos surpreendidos com
atos que fujam da normalidade institucional e democrática, né? Exato. Agora, no Manifesto em Defesa do Estado Democrático de Direito, né, o Instituto dos Advogados Brasileiros mostra bastante preocupação também com o chamamento aí das Forças Armadas, né, para que operem como fiadoras das eleições. Estou lendo aqui um trecho do manifesto. Então, isso vem manchando as nossas instituições. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa questão aí, que é bastante delicada, né, que está causando muita preocupação dessa interferência das Forças Armadas nesse processo eleitoral. Isso, da intensidade desse assunto, de forma muito recente, especialmente com manifestações do ministro da Defesa, enfim, da Justiça, dizendo que, né, sem o aval das Forças Armadas, o resultado das eleições não terá valor. Nós, lá no Instituto, já tínhamos elaborado estudos técnicos no âmbito da Comissão de Direito Constitucional com relação ao artigo 142 da Constituição, que é o grande artigo que vem gerando as interpretações mais diversas, enfim, e as mais convenientes e oportunistas para quem, né, enfim, tem interesse em avançar, né, no campo democrático, né? Então, que o papel das Forças Armadas está delimitado pela Constituição. As Forças Armadas só serão chamadas pelos poderes da República em situações excepcionais e estritamente na manutenção da ordem nacional, mas jamais para interferir, né, no processo de atuação dos poderes que são independentes dentro da nossa República. Então, há uma preocupação concreta, sim, ou seja, o Instituto já tem um posicionamento claro nesse sentido, enfim, já distribuído, inclusive, para todos os poderes, inclusive o Judiciário, no sentido de que não cabe, né, a qualquer interferência das Forças Armadas nesse processo, no processo eleitoral. É uma demonstração clara de confronto, é uma demonstração clara do interesse ao arbítrio, é uma demonstração clara de a tentativa de se criar um ambiente que justifique medidas de força fora dos limites constitucionais. Então, essa é uma preocupação, sim, sobretudo no momento em que a gente verifica que as forças ou do governo e as Forças Armadas que vêm apoiando esse discurso, né, os membros das Forças Armadas que vêm apoiando esse discurso, vêm verbalizando, vêm vocalizando isso, inclusive em reuniões com empresários, enfim, em locais públicos, o que vem gerando preocupação, e é importante que a sociedade civil esteja atenta para não, né, adotar, enfim, equivocadamente, né, um discurso de ordem que foge completamente da competência hoje constitucional das Forças Armadas. Exato. Ainda continuando aqui, falar sobre o clima, né, de estabilidade que a gente está vivendo aqui no Brasil, Sidney, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, ele falou na quarta-feira, numa palestra, né, nos Estados Unidos, que o Brasil pode passar por um episódio de ataques às instituições mais graves ainda do que ocorreu na invasão do Capitólio, né, a sede do Congresso norte-americano, em janeiro de 2021, quando 5 pessoas morreram. Realmente, essa declaração, né, do Edson Fachin teve bastante repercussão, bastante preocupante. O Bolsonaro ontem respondeu ao Fachin dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui, e aí eu peço para você depois fazer o seu comentário sobre a fala do Fachin e a reação do presidente. Ele diz o seguinte: vocês sabem o que está em jogo, e vocês sabem como devem se preparar, não para um novo Capitólio, ninguém quer invadir nada, mas nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições. Isso Bolsonaro falando. Ele disse ainda, voltou a criticar, obviamente, o Edson Fachin, disse que ele tem uma relação, né, também
também, enfim, indicar, né, ele indica a relação aí com o ex-presidente Lula. Na live ele voltou também a dirigir ataques, né, novamente ao sistema eleitoral, sem apresentar provas, obviamente, e ele anunciou que pretende na semana que vem reunir todos os embaixadores de países, né, de outros países no Brasil, para apresentar as suas desconfianças sobre esse sistema eleitoral brasileiro. Ele está falando até em PowerPoint, né, que a gente já tem uma lembrança, né, realmente trágica da história do Brasil sobre PowerPoint, mas ele disse que vai apresentar aí um PowerPoint mostrando tudo o que aconteceu nas eleições de 2014 e 2018. Enfim, essa fala do Fachin, né, bastante preocupante, e essa reação aí do presidente. Sidney, queria o seu comentário. Bom, vou fazer na ordem que você colocou, começando pela fala do Fachin. O ministro Fachin, ao fazer esse tipo de declaração fora do Brasil, que significa dizer que quando você externaliza uma preocupação dessa ordem fora do país, a revelação de que a situação é efetivamente preocupante, na medida em que você expõe, né, a nação, né? Então, mas ele está certo. Ele está certo em razão justamente das... Né, o presidente da República useira e vezeira no uso das bravatas, né? Enfim, então, a fala do Fachin fica ratificada com a resposta dada pelo próprio presidente da República, onde ele diz, enfim, em tom velado, que sabemos o que devemos fazer antes das eleições, que vou revelar, enfim, que as nossas urnas eletrônicas são violadas, enfim. Ele que foi parlamentar durante 30 anos, enfim, eleito com essas mesmas urnas e nunca reclamou. Enfim, então, e está mais que comprovado, enfim, que, né, são bravatas, efetivamente bravatas, mas bravatas que, né, ecoam dentro do cenário político, porque ecoam dentro da gama de seguidores e eleitores do presidente, enfim, que tem seus eleitores fiéis, e alimenta, né, esse discurso de beligerância, né? A alimentação do discurso de ódio faz parte da estratégia, né, enfim, de tornar o ambiente o mais tenso possível para justificar eventuais rupturas. Nós não podemos esquecer, né, enfim, que nós tivemos nos últimos anos um aumento excessivo, né, da distribuição, né, de armas no país, né? As polícias militares, inclusive os aposentados, enfim, aqueles que não têm mais preocupação no exercício da profissão, enfim, todas as forças aposentadas foram realimentadas de armamento. Então, nós temos um volume de armamento inédito no país, de pessoas armadas no país, que gera preocupação do ministro Fachin, né? Enfim, por quê? Porque nos Estados Unidos, ainda que tenhamos nos deparado com aquela cena inimaginável da invasão do Capitólio, num país, né, onde as instituições têm um nível de fortalecimento e de comprometimento maior do que as nossas, enfim, numa democracia com muito mais anos de tradição do que a nossa. Enfim, nós somos uma jovem democracia, saímos de 30 anos de ditadura militar e somos há 30 anos um país democrático. Ou seja, há ainda um processo de reconstrução, né, de reafirmação, né, enfim, aliado a isso tudo, né, um país, né, com uma parcela enorme de miseráveis, né, enfim, então, de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que aumentou no último governo. Então, esse cenário todo, né, gera fragilidade. E a preocupação do ministro Fachin é justamente em relação a isso. Ou seja, lá, né, acabou sendo uma caricatura. E aqui pode se tornar algo muito mais violento, justamente por conta dessa fragilidade institucional que se tenta, né, construir
no momento onde a gente ainda reafirma muitas das nossas conquistas democráticas. Então, é justa a preocupação do ministro. É, a, a eterna fala de que, né, o ministro tal foi nomeado pelo presidente X, o outro pelo presidente Y. A verdade é que os ministros, eles adquirem, todos eles com as suas características, é óbvio, enfim, né? Os ministros são pessoas, enfim, e aí podem ter um viés mais conservador ou um viés mais progressista. Mas o fato é que a história, né, ainda que você possa me trazer exemplos recentes de ministros recém-eleitos que tenham feito determinados encaminhamentos, enfim, que tenham vindo ao encontro dos interesses governamentais, o fato é que na trajetória, né, dos tribunais superiores, os ministros podem aparentar em determinada decisão um viés político A ou B, mas o fato é que há uma preocupação, do tribunal, especialmente as cortes superiores, né, de manter a preservação da institucionalidade. Então, esse discurso é mais um discurso que compõe esse cenário de bravata, um pouco caricato, né, do presidente, a dizer que vai convocar todos os embaixadores para revelar. Gente, acho que é a 10ª vez que a gente escuta, né, essa mesma coisa. E nunca é nada, porque nunca é nada. Na verdade, você nada além do que criar um fato para gerar, né, mídia, enfim, para alimentar um grande grupo de pessoas que têm interesse em reproduzir essa desinformação, e aí vem ao encontro novamente do que a gente estava falando antes, que é uma preocupação do ministro Fachin, da desinformação prevalecer a informação oficial, dentro das bolhas das redes que as pessoas vivem, e isso gerar violência, isso gerar maior discórdia, né? Isso alimentar o discurso de intolerância. Que quanto maior for a intolerância e maior for a divisão, maior o cenário para, né, atos extremos, né, e violentos. Bom, falando em atos extremos e violentos, a gente teve aí no Rio de Janeiro, né? Você está aí falando do Rio, enfim, teve um ato, né, com o ex-presidente Lula na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público, né? Enfim, tinha um forte, né, esquema aí de segurança montado, mas esse ataque, enfim, acabou ocorrendo aí por volta de 7 da noite, antes do Lula subir ao palco. Foi jogada, né, do lado de fora, foi jogada para dentro aí, onde estava exatamente essa limitação, né, de quem estava fora e quem estava dentro. Como é que você viu, né, esse ato aí violento? Exatamente o que você acaba de falar, não é isso? Esse cenário acaba sendo, a gente acaba constatando, diga lá. Não, muito provavelmente nós iremos nos deparar com situações dessa natureza, né? Situações, inclusive montadas, tá? Enfim, então, para, né, justamente, a gente volta, né, o que vem, né, permeando a nossa conversa de hoje, né? Enfim, justamente com o propósito de criar, né, um cenário de instabilidade que justifique atos de arbítrio. Isso é inadmissível, né, o que aconteceu ontem, enfim, o fato de ser uma bomba, né, com fezes, né, enfim, não é à toa, né, enfim, é justamente, inclusive depois do passado evento, deve ter ficado, né, insuportável o ambiente justamente para poder criar, né, uma sensação de esvaziamento, né. Acho que os candidatos devem ficar muito atentos. Nós tivemos já, o país vem nos últimos anos, antes das últimas eleições, na verdade, nós já vemos num processo, talvez desde a eleição da presidenta Dilma, onde já tivemos um país muito dividido ali naquela oportunidade, isso vem se intensificando, e isso esse ano será alimentado. Enfim, antes a divisão aconteceu por conta de uma construção de processo político próprio. Enfim, hoje isso é propositadamente alimentado porque é o que fortalece determinadas candidaturas à divisão.
Então, muito provavelmente esses atos deverão se repetir, os candidatos, todos eles, deverão elevar as suas preocupações de segurança, porque esses episódios serão provavelmente recorrentes. E como eu te disse, Marilu, muitos deles serão plantados, né? Enfim, se houver alguma desgraça, talvez para alguns candidatos melhor ainda, né? Enfim, para que isso, né, enfim, justifique esse discurso violento, esse discurso que a gente vê revelado na fala do ministro Fachin nos Estados Unidos, ou seja, até onde isso pode ir, né? Enfim, ontem foi um ato político de uma campanha que ainda não começou, né? Enfim, foi ali, né, um ato, estava cheio, né? Enfim, né, o presidente Lula, né, sempre, em todos os seus atos, sempre haverá muita adesão, enfim, por conta, né, da sua trajetória política, né? Enfim, então, mas não foi ainda, né, a campanha oficial. Então, você imagina, né, o que acontecerá quando as pessoas começarem a se engajar efetivamente. Então, a possibilidade de nós termos grupos organizados com esse propósito é bem possível, tá? É bem possível. O que será muito ruim para o processo de escolha, né? Porque esse nível de intimidação inibe o eleitor no processo de escolha, porque ele passa a ser impactado por outro tipo de preocupação. E aí vem o discurso, né, de combate à violência, enfim, vem o discurso de como se fosse a coisa, né, mais importante no momento de um país tão degradado, enfim, nos últimos anos, onde qualquer que seja o eleito terá muita dificuldade, enfim, num processo de reconstrução, e aí dentro do campo dos direitos humanos, dentro do campo da economia, dentro do campo da cultura, né, dentro do campo do meio ambiente. Então, enfim, a gente terá muito trabalho pela frente, o país. E é natural, né, que quando se desloca o debate político importante para a discussão de uma agenda de costumes ou uma agenda de combate à violência, enfim, de que as pessoas são violentas, enfim, se você não tiver ordem, enfim, o país vai desandar, você desvirtua, né, o processo de escolha. E eu acho que é por aí que tem essa tentativa. Certo, Sidney, a gente agradece aqui muito a sua participação, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa dessa comissão, um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria, obrigado aos ouvintes aí da Rádio Brasil Atual, obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Sidney Sanches, presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.